Aqui no Allianz Parque, o Palmeiras venceu a sua primeira partida na temporada 2024, 3-2 diante da Inter de Limeira, sofrido no sufoco, com um gol no finalzinho do Rony. Mais alguns destaques do ponto de vista tático bem legais que a gente vai observar e destacar neste vídeo aqui, diretamente da Casa Alviverde. Bom, a gente já está com o campinho aí, as formações iniciais de Palmeiras e Inter de Limeira. A Inter de Limeira veio para fazer um jogo, como na maioria das vezes, né, quando o time do interior enfrenta uma equipe grande, bem fechadinha, e conseguiu um gol muito rápido, né, num erro de saída de bola do Palmeiras, abriu o placar, o que evidenciou ainda mais esse panorama do time se defender, né, esse primeiro homem aqui à frente da defesa, que era o Emerson, baixando para fazer um terceiro zagueiro em vários momentos, e fechando aqui uma segunda linha com 4 jogadores, bem recuado, né, Inter de Limeira já era um panorama atual, depois de abrir o placar tão cedo com o gol do Juninho, isso se evidenciou um pouquinho mais. Do lado do Palmeiras, a escalação teve 6 novidades em relação ao jogo do último final de semana e uma mudança na estrutura de jogo também. Dessa vez o Abel veio com uma linha de 4 jogadores na defesa, diferentemente das últimas escalações quando ele usou uma zaga com 3, mas mantendo a dinâmica que o Palmeiras tem já conhecida há bastante tempo na sua saída de bola. O Marcos Rocha virava um terceiro homem nessa saída, o Piquerez se mandava para abrir o campo por esse lado esquerdo, o Bruno Rodrigues vinha jogar numa faixa mais central perto do Flaco Lopes, assim como o Rafael Veiga, e do outro lado o Luiz Guilherme era o responsável por abrir bastante o campo com o Zé Rafael e o Aníbal Moreno à frente da defesa. O Palmeiras teve muito domínio do jogo, da posse, propôs a partida no sentido de empurrar a Inter de Limeira para trás, de ter a bola, de tentar impor o seu jogo, com esses dois jogadores bem abertos, prontos para a jogada individual, drible, 1 contra 1, tanto Piquerez quanto Luiz Guilherme, nenhum dos dois foi destaque dentro do jogo. O Bruno Rodrigues está um pouco nessa missão de encostar muitas vezes no Flaco Lopes, não conseguiu também fazer um grande jogo, e o primeiro tempo terminou por ter 2 destaques. O primeiro deles, o Rafael Veiga, que marcou 2 gols e ajudou na virada ainda na etapa inicial, né? Um deles de pênalti, o outro num cruzamento que acabou virando uma finalização e surpreendeu o goleiro da Inter de Limeira. O gol de número 45 do Rafael Veiga jogando aqui no Allianz Parque, né? Já é um dos 10 maiores artilheiros da história do Palmeiras jogando em seu estádio, aqui no Allianz Parque ou no antigo Palestra Itália, e também se destacou no primeiro tempo, né, um dos destaques nessa etapa inicial do Palmeiras foi o Aníbal Moreno, não só no primeiro tempo, mas no jogo de uma forma geral. Um jogador que cobriu essa faixa, uma faixa grande de campo, né, e deu ao Zé Rafael a prerrogativa de muitas vezes se juntar ao campo de ataque, mas foi um atleta, né, que somou muitos desarmes, muitos duelos vencidos, um cara que pressionou muito os adversários quando não tinha a bola para tentar recuperar e fazer o Palmeiras jogar de novo. Então foi uma contratação, né, que o Palmeiras sentiu muita falta na temporada passada, ou a característica desse jogador fez muita falta ao Palmeiras na última temporada, e nesse ano o Aníbal Moreno chegou para suprir exatamente essa ausência, ser esse cara para limpar a frente da área muitas vezes e dar essa liberdade ao Zé Rafael de se juntar ao campo de ataque. Né? O Palmeiras acabou sofrendo empate no segundo tempo, numa falha do Gustavo Gomes, né? Ele acaba perdendo a bola e cometendo um pênalti na sequência, mas já era um momento em que o Palmeiras já tinha processado algumas mudanças, né? Principalmente pelos lados do campo. O Caio Paulista tinha entrado na vaga do Luiz Guilherme para ser um ponta, no primeiro jogo ele entrou como um ala pelo lado esquerdo, e o Breno Lopes tinha entrado na vaga do Bruno Rodrigues para fazer esse papel do jogador aqui pelo lado esquerdo, nessa dobradinha muitas vezes com o Piquerez, né? Abrindo o lado para o Piquerez passar, e o Breno Lopes se juntando ao Flaco. O Palmeiras sofreu o gol, demorou um pouco para conseguir pressionar mais uma vez, precisou recorrer a uma formação ainda mais ofensiva, né? Veio para o jogo o John, por exemplo, na vaga do Zé Rafael, foi embora o Rafael Veiga, veio o Rony, o que colocou o Palmeiras ainda mais à frente, né? Deixou o time em tese um pouco mais vulnerável. Depois mais adiante foi embora o Gomes e o Piquerez veio fazer uma zaga com o Luan, o menino Estevão entrou na ponta, o Caio Paulista foi transferido para a lateral esquerda. Tudo isso para tentar pressionar bastante a Inter de Limeira e no finalzinho veio o gol do Rony, que garantiu esses 3 pontos, os primeiros 3 pontos do Palmeiras na temporada de 2024. De uma forma geral, foi um jogo que mostrou que o Palmeiras ainda tem algumas questões do ponto de vista de poder de fogo, né? Um time que ainda tem dificuldades no sentido de marcar gols, de balançar a rede de fato do seu adversário. Essa ainda é uma questão para o Palmeiras, principalmente pelas peças que tem. Né? O Flaco não fez uma boa partida, o Bruno Rodrigues tão pouco, são jogadores que ainda, é óbvio, vão se adaptar ao cenário desse Palmeiras, desse trabalho do Abel Ferreira. Porém, nessa oportunidade aqui no Allianz Parque, não conseguiram fazer da boa produção até que o Palmeiras teve um número de gols que garantisse a vitória com um pouco mais de antecedência. Acho que essa foi a questão principal no jogo de hoje. No resto, os padrões foram repetidos,
bons padrões que o Palmeiras tem, e o Aníbal Moreno acabou sendo, apesar dos 2 gols do Rafael Veiga e do Rony ser o salvador no fim, acho que a grande notícia para o torcedor do Palmeiras, entre os contratados, foi o cara que deixou as melhores impressões em campo, um jogador que vai ser muito, muito importante para o Palmeiras ao longo da temporada de 2024.